Olá, estamos aqui com mais esse vídeo para uma nova conversa sobre mais um comportamento infantil que pode aí estar trazendo para sua casa algum desconforto, assim como também para o seu filho ou a criança que você está cuidando. Nesse vídeo nós vamos falar sobre medo e insegurança. Você conhece uma criança que esteja passando por isso? Vamos ver como que é uma criança insegura e medrosa. E eu vou trazer aqui também 4 ações que vão te ajudar aí, vão te auxiliar nessa situação aí na sua casa. Bom, para quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou Laís, eu sou psicóloga, eu sou mãe, tenho 2 meninos e também sei como que funciona a maternidade. Aqui eu ajudo as mães a entenderem um pouco do desenvolvimento e do comportamento infantil e também trago algumas estratégias aí para diminuir os estresses e melhorar e auxiliar as mães no dia a dia com seus filhos. E aí eu peço para você, então, curtir esse vídeo, compartilhar com outras mães, para a gente poder conseguir alcançar aí o maior número de mães possíveis. E não deixa de curtir aqui para eu poder continuar trazendo conteúdos que possam te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom? Bom, crianças inseguras estão experimentando algum tipo de medo real ou imaginário ou alguma situação que possa estar trazendo algum risco de alguma maneira para ela. Porque trata-se de um estado emocional negativo que provoca alteração cognitiva, comportamental e até social. O que a gente precisa fazer é recuperar a confiança da criança em si mesmo. E aí ajudar ela a se sentir querida, valiosa pelo que ela é, pelo que ela representa, tanto na família quanto em casa ou em algum grupo que ela participe. São muitas as causas que deixam uma criança insegura, que deixam uma criança medrosa. E é claro que essas situações de dores, de incompreensões, de frustração, podem ir construindo ao longo da vidinha da criança, podem ir construindo esse comportamento aí de insegurança e de medo nessa criança. Bom, vamos lá. Como que se comporta, então, uma criança insegura? Bom, ela não confia em si mesma, nem nas suas habilidades, nem nas suas qualidades. Ela auto se desmerece, se menospreza, né? Vai se desqualificar aí, tanto frente aos outros, mas também consigo mesma. Ela vai se diminuir o tempo todo, sabe? Vai estar sempre na dúvida para escolher as coisas. Ela nunca vai ter uma certeza ou algo assim que ela queira de verdade. Sempre vai ficar na dúvida. Vai ter um alto senso do ridículo, vai ficar em alerta pelo que as outras pessoas vão estar vendo, vão estar falando, ou vão estar pensando sobre ela. Ela sempre fica presa, tensa, nunca fica espontânea, sabe? E com baixa autoestima, vai ter pouca tolerância, né, à frustração, vai ficar muito sensível à crítica. Você conhece alguma criança assim? No desenho dela e na escrita, ela vai apagar e riscar muitas vezes. E o risco bem forte. Costuma aí ter um baixo rendimento escolar. Prefere até às vezes não fazer alguma atividade, não só escolar, mas participar de alguma outra atividade com medo de errar. Então ela chega até a evitar. Sabe aquele medo que paralisa? Então ela paralisa para não se frustrar, para não se machucar, para não errar. Fazer amigos para ela é um pouco mais complicado, né? Mas assim, consegue fazer. Os amigos que consegue fazer são normalmente com idades menores, que é onde ela consegue ter um pouco mais de conforto, né? Saber lidar melhor com elas. Agora, é interessante, né? Uma criança insegura pode até demonstrar essa sua insegurança em desobediência e até uma certa arrogância.
Agora, tem outras crianças que podem ser mais vergonhosas, submissas, bem passivas, sabe? E aí, na sua fala, a gente vai encontrar ela falando assim, ó, não posso, não sei, não consigo. Os pais podem até se queixar que ela não dorme muito bem, sabe? Fica acordando, chorando, mas isso porque ela tá tendo muitos pesadelos. E aí ela vai ficar constantemente amedrontada. Essas são algumas características, né? Podem ter muitas aí, características que a criança insegura e medrosa pode apresentar. Agora, é muito comum a gente ver crianças com medo de escuro, medo do armário, medo de alguma coisa embaixo da cama, sabe? Lugares que estão escuros. Bom, o escuro a gente não vê nada, não é? E aí fica da nossa imaginação e da criança também. Aí a cabecinha delas vai viajar aí, né? Achando que vai ter muitos monstros e criaturas estranhas. Isso faz parte do universo infantil. Quem nunca ficou olhando assim para um lugar escuro, tentando imaginar o que vem por ali? Imagina uma criança, não é? Mas nem sempre os pais sabem lidar com essa situação. E aí, na maior parte das vezes, para não dizer 100% das vezes, esses medos que as crianças estão apresentando são tudo fruto da imaginação delas. E sabe o que nós adultos fazemos com isso? Desqualificamos totalmente o sentimento dela. Deixa de bobeira, larga de palhaçada. Isso aí é medo de nada, lá não tem nada não. Quer dizer, a gente está desmerecendo, desfazendo do sentimento dela quando a gente faz isso. Mas o medo é o nosso sistema de defesa natural. Você sabia disso? Pois é, meu e seu, do seu filho. É ele que vai nos proteger quando o nosso organismo, quando a nossa vida estiver em perigo ou podendo ter algum tipo de ameaça. E aí pode ser em todos os âmbitos, emocional, orgânico, espiritual. Quando nós estamos com medo de alguma coisa acontecer com a gente, nós nos tornamos mais cautelosos, atenciosos, mediante aquele risco que a gente está passando, não é verdade? Então, o medo aí, ele é importante para as nossas vidas, para a nossa sobrevivência. Imagina, a gente tem que atravessar uma avenida bem grande. Não vai dar um certo medo, porque existe um risco eminente ali de eu ser atropelada, né? E aí, o meu corpo vai começar a me preparar e me manter em alerta, porque existe um risco forte ali. E aí eu posso ficar nervosa, posso ficar ansiosa, né? E aí minhas pernas vão andar mais rápido, a minha mão pode suar, meu coração pode ficar acelerado. Isso tudo é o medo. O medo de atravessar aquela avenida grande, cheia de carro e ser atropelada. Então o meu corpo vai reagir com esse medo. Mas isso é uma proteção, porque o meu cérebro entende que existe um risco ali. E isso acontece com a criança também. A gente precisa observar nós mesmos, se a gente mesmo não está com muito medo ou a gente está tendo algum tipo de insegurança demais e a gente acaba passando para os nossos filhos e a gente impede eles de brincarem, sabe? Claro que vai ter risco sempre para as crianças. Vai risco com a janela, com os muros, com certos lugares, escada. Mas aí tem hora que a gente está tão mergulhado no medo e na insegurança que a gente impede que as crianças tenham esses acessos, sabe? Claro que a gente vai informar para eles cuidado, qual o risco que vai correr, o que está acontecendo ali, o que pode acontecer. Claro que a gente vai fazer, mas a gente não pode chegar ao ponto de impedir a criança de brincar, de explorar, de ter as suas próprias experiências, porque elas precisam. E aí a gente acaba aumentando esse sentimento de medo e de insegurança na vida dela. Estudos recentes da neurociência diz que uma criança insegura e medrosa, nós precisamos ajudá-la a se centrar no próprio eixo, sabe? De
de que nós, assim, falar para ela que nós, todas as pessoas, estamos cheios, mergulhados de muitas emoções, de muitos sentimentos, de muitos pensamentos, e isso acontece o tempo todo. Mas a gente precisa focar na emoção que a gente quer sentir. Você foca no que você quer pensar? Você foca no que você quer sentir de verdade diante de uma situação, ou você é levado pelas suas emoções? Nós podemos escolher o que nós devemos sentir ou o que nós vamos sentir. Se a gente vai ficar mergulhado no medo, na insegurança, e a gente vai paralisar, não vai fazer mais nada, ou a gente vai tentar de alguma maneira criar uma confiança, seja em alguém, seja numa situação, e seja nas nossas próprias capacidades, para então prosseguir no que eu preciso fazer. A criança, ela precisa ser estimulada na autoconfiança, mas antes ela precisa confiar em alguém, em nós, sabe? E nós vamos fazer esse processo de facilitador, facilitando aí tanto o processo dela consigo mesma, mas com ela e as situações do dia a dia que podem estar acontecendo com ela e que vai acontecer muitas vezes ainda em outras proporções. E o que a gente pode então fazer para ajudar a nossa criança com o medo e com a insegurança dela? Primeiro, nós vamos escutar essa criança. Prestar atenção no contexto, no que ela está contando, perceber o que é que está provocando essa sensação de ameaça a ela e acolher os sentimentos, sabe? Filho, o que está te deixando com medo? Filho, o que aconteceu para você ficar assim? E aí eu sempre costumo falar para a gente evitar o porquê. Por que você tá assim? Por que você tá fazendo isso? A criança ainda não tem o processo cognitivo desenvolvido a ponto de te dar uma explicação, porque o porquê vai pedir uma explicação e ela ainda não tem isso claro para ela. Ela só está sentindo, ela não fez ainda a relação que ela está sentindo alguma coisa porque ela passou por uma situação. Mas quando a gente tenta trazer ela para uma situação que possivelmente possa estar ligado com o que ela está sentindo, ela começa a aprender a fazer aí essa correlação. Então a gente fala para ela, o que está te deixando? O que aconteceu? Como foi que você ficou assim? Ela vai começar a ver aquilo que ela passou, né? Para poder então perceber que foi depois que aquilo dali aconteceu que ela começou a se sentir. Então a gente começa a ajudar ela a fazer essa correlação aí. Certo? E aí, segunda coisa que a gente pode ajudar ela é não repreender ou ridicularizar essa criança. Olha aqui, aí, todo medroso, não quer ir pra lá, tá com medo de não sei o quê, não quer fazer isso, cheio de medo, para palhaçada, que isso, não vai fazer isso não, deixa de bobeira. E a gente fala isso na frente das pessoas, isso acaba deixando ela mais insegura. E fora que a gente está constrangendo uma pessoa, por mais que seja uma criança, nós estamos constrangindo. Isso não é legal, né? Vamos nos colocar no lugar dessa criança. Isso é legal se a gente passar por isso? Não, né? E outra coisa também é a gente não obrigar ela a enfrentar uma situação em que ela tá com medo, porque ela não tá preparada ainda. E isso pode causar algum trauma, pode causar algumas situações que vão acarretar comportamentos lá na frente, atrapalhar ela em outras situações que podem estar fazendo correlação. Terceira coisa que a gente pode ajudar aí o nosso filho que esteja inseguro ou com medo. Bom, não é saudável a gente criar uma redoma de vidro para evitar que ela não sinta medo ou não esteja em situação que possa deixá-la insegura. Mas nós precisamos ensinar o voo, sabe? Não evitar que eles voem. Imagina, para a gente andar de bicicleta, a gente precisa cair algumas vezes para a gente perceber em que momento a gente tem que colocar o pé no chão. Não é assim?
Você sabe andar de bicicleta? Como é que foi o seu processo de andar de bicicleta? Bom, o meu eu tive que cair algumas vezes e ir para cima de algumas árvores, porque a gente estava ao ar livre, para aprender, e eu bati muitas vezes para eu conseguir perceber o equilíbrio que eu precisava ter, o momento em que eu precisava colocar os pés no chão. Eu caí algumas vezes, me ralei, machuquei, mas eu tinha o apoio de quem estava me ensinando a andar de bicicleta. Inclusive era um primo meu, foi ele que me ensinou. E aí quando eu me sentia mais insegura, eu olhava assim pro lado, ele estava aqui, ó, no meu campo de visão, ele estava chegando aqui, então aquilo dali me dava mais coragem, me ajudava a ir andando mais de bicicleta, sabendo que eu estava meio insegura, mas eu podia ir para frente, porque ele estava me ajudando. Então, esse processo todo acontece com a nossa criança, sabe? Interessante a gente pensar isso numa forma mais prática, né? Como que a gente pode fazer? Mostrar para ela que mesmo que ela esteja insegura, mesmo que ela esteja com medo, pode acontecer algumas coisas naquele momento, mas você vai estar ali, ó, no campo visual dela, para ajudar ela na hora que ela for cair, poder segurar, poder mostrar para ela que ela pode continuar. Isso é o nosso suporte emocional, nosso suporte físico de segurar. Mas ela precisa ter isso claro, que ela pode contar com você, entende? O quarto passo aí que a gente pode ajudar o nosso filho, a criança que a gente está cuidando, a ficar mais segura, né, com menos medo, é mudar uma rotina, uma tendência familiar, que isso já tem de algumas gerações, que é de amedrontar uma criança com ameaças. Se você não fizer isso, a polícia vai te pegar, hein? Não vai lá não, que tem bicho lá. Vai fazer isso? Vou pegar uma injeção pra você. Não vai lá não, tem barata. Gente, eu tenho pavor de barata até hoje. Porque a gente era amedrontado. Eu já não era muito fã das baratas. Ó a barata aí, hein? Tudo era a barata. Gente, eu tenho pavor, não posso nem ver uma barata. Eu entro em desespero. Mas é por conta disso. Olha, pensa numa pessoa que está ameaçando uma criança com uma injeção. A injeção pode ser um processo que a gente precise passar ao longo da nossa vida algumas vezes, ou pelo menos uma vez na vida. A injeção, né? Fora as vacinas, que a gente tem que passar eventualmente aí, vez e outra, a gente precisa. Olha o desespero. Eu conheço adultos que já chegaram a chorar frente a uma enfermeira que precisou dar uma injeção. Já pensou numa situação dessa? Olha só, hein? E fora a história do tal do homem do saco. Gente, da onde inventaram isso? Que a história do homem de saco. O homem do saco vai te pegar, hein? Meu Deus, como que eu já ouvi isso? Você vê, né? O que adianta? A gente pode até parar o comportamento de uma criança mediante uma fala dessa. Mas o que a gente está criando? A gente vai criar uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento dela, ou ela simplesmente vai parar, vai esperar passar aquilo dali? É assim que acontece na nossa vida? Não, né, gente? A gente precisa aí ajudar os nossos filhos a perceberem que o nosso cérebro ele vai para onde a gente quer ir. Que ela consegue sim perceber as suas emoções e que são diferentes, inúmeras aí, e ela pode sentir essas emoções em cada situação, ou em uma situação só, ela pode sentir várias emoções. Mas ela tem a opção de decidir o que ela realmente quer sentir, ou aonde a mente dela vai estar focada. Bom, as situações que trazem insegurança pra gente, a gente não precisa negar o nosso medo, a nossa insegurança. Mas a gente precisa ensinar para a criança e para nós mesmos a dizer para si mesmo ou pra gente que, embora a gente esteja insegura, a gente pode sim ser firme, a gente pode sentir alegria,
a gente pode sentir satisfação e que aquilo ali é um momento em que eu posso controlar isso. Certo? Bom, eu espero que essa nossa conversa aqui rapidinha, eu espero que seja um conteúdo que te ajude. E se ficou alguma dúvida aí, é só mandar para mim nas redes sociais, no comentário desse vídeo aqui, que eu vou ter o maior prazer aí de responder você. E de também, através do seu comentário, trazer novas situações, novos comportamentos e estratégias aí para auxiliar o nosso dia a dia. Para você ver mais conteúdos como esse, é só você acompanhar as nossas redes sociais. E como eu falei no começo, compartilha aí com mais mães para a gente ajudar aí mais mães o máximo que a gente conseguir. Tá legal? Então, semana que vem a gente tem mais vídeos. Espero você. Tchau!